Capítulo 11. Das disposições finais. Artigo 89. É proibido distribuir amostras grátis de substâncias ou medicamentos constantes deste regulamento técnico e de suas atualizações. Parágrafo 1º. Será permitida a distribuição de amostras grátis de medicamentos que contenham substâncias constantes das listas C1, outras substâncias sujeitas a controle especial, e C4, antirretrovirais, deste regulamento técnico e de suas atualizações, em suas embalagens originais, exclusivamente aos profissionais médicos, que assinarão o comprovante de distribuição emitido pelo fabricante. Parágrafo 2º. Em caso de o profissional doar medicamentos amostras grátis à instituição a que pertence, deverá fornecer o respectivo comprovante de distribuição devidamente assinado. A instituição deverá dar entrada em livro de registro da quantidade recebida. Parágrafo 3º. O comprovante a que se refere o caput deste artigo, deverá ser retido pelo fabricante ou pela instituição que recebeu a amostra grátis do médico, pelo período de 2 anos, ficando à disposição da autoridade sanitária para fins de fiscalização. Parágrafo 4º. É vedada a distribuição de amostras grátis de medicamentos à base de misoprostol. Artigo 90. A propaganda de substâncias e medicamentos, constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, somente poderá ser efetuada em revista ou publicação tecno-científica de circulação restrita a profissionais de saúde. Parágrafo 1º. A propaganda referida no caput deste artigo deverá obedecer aos dizeres que foram aprovados no registro do medicamento, não podendo conter figuras, desenhos, ou qualquer indicação que possa induzir a conduta enganosa ou causar interpretação falsa ou confusa quanto à origem, procedência, composição ou qualidade, que atribuam ao medicamento finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possua. Parágrafo 2º. A propaganda de formulações será permitida somente acompanhada de embasamento técnico-científico apoiado em literatura nacional ou internacional oficialmente reconhecidas. Artigo 91. Somente as farmácias poderão receber receitas de medicamentos magistrais ou oficinais para aviamento, vedada a intermediação sob qualquer natureza. Artigo 92. As indústrias veterinárias e distribuidoras deverão atender às exigências contidas neste regulamento técnico que refere-se à autorização especial, ao comércio internacional e nacional, prescrição, guarda, escrituração, balanços e registro em livros específicos. Artigo 93. Os medicamentos destinados a uso veterinário serão regulamentados em legislação específica. Artigo 94. Os profissionais, serviços médicos ou ambulatoriais poderão possuir, na maleta de emergência, até 3 ampolas de medicamentos entorpecentes e até 5 ampolas de medicamentos psicotrópicos, para aplicação em caso de emergência, ficando sob sua guarda e responsabilidade. Parágrafo único. A reposição das ampolas se fará com a notificação de receita devidamente preenchida com o nome e endereço completo do paciente ao qual tenha sido administrado o medicamento. Artigo 95. Quando houver apreensão policial, de plantas, substâncias ou medicamentos, de uso proscrito no Brasil, lista I, plantas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, e lista F, substâncias proscritas, a guarda dos mesmos será de responsabilidade da autoridade policial competente, que solicitará a incineração à autoridade judiciária. Parágrafo 1º. Se houver determinação do judicial, uma amostra deverá ser resguardada, para efeito de análise de contraperícia. Parágrafo 2º. A autoridade policial, em conjunto com a autoridade sanitária, providenciará a incineração da quantidade restante, mediante autorização expressa do judicial. As autoridades sanitárias e policiais lavrarão o termo e auto de incineração, remetendo uma via à autoridade judicial para instrução do processo.
Artigo 96. Quando houver apreensão policial de substâncias das listas constantes deste regulamento técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, dentro do prazo de validade, a sua guarda ficará sob a responsabilidade da autoridade policial competente. O juiz determinará a destinação das substâncias ou medicamentos apreendidos. Artigo 97. A autoridade sanitária local regulamentará os procedimentos e rotinas em cada esfera de governo, bem como cumprirá e fará cumprir as determinações constantes deste regulamento técnico. Artigo 98. O não cumprimento das exigências deste regulamento técnico constituirá infração sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo das demais sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Artigo 99. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da autoridade sanitária competente do Ministério da Saúde, Estados, municípios e Distrito Federal. Artigo 100. As autoridades sanitárias e policiais auxiliar-se-ão mutuamente nas diligências que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento deste regulamento técnico. Artigo 101. As listas de substâncias constantes deste regulamento técnico serão atualizadas através de publicações em Diário Oficial da União sempre que ocorrer concessão de registro de produtos novos, alteração de fórmulas, cancelamento de registro de produto e alteração de classificação de lista para registro anteriormente publicado. Artigo 102. Somente poderá manipular ou fabricar substâncias constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações bem como os medicamentos que as contenham, os estabelecimentos sujeitos a este regulamento técnico, quando atendidas as boas práticas de manipulação, BPM, e boas práticas de fabricação, BPF, respectivamente para farmácias e indústrias. Artigo 103. As empresas importadoras, qualquer que seja a natureza ou a etapa de processamento do medicamento importado à base de substâncias constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, deverão comprovar, perante a SVS, MS, no momento da entrada da mercadoria no país, o cumprimento das boas práticas de fabricação, BPF, pelas respectivas unidades fabris de origem, mediante apresentação do competente certificado, emitido há menos de 2 anos, pela autoridade sanitária do país de procedência. Artigo 104. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde no prazo de 60 dias harmonizará e regulamentará boas práticas de manipulação, BPM, no âmbito nacional. Parágrafo único. O certificado de BPM do que trata o caput deste artigo será concedido pela autoridade sanitária competente dos Estados, municípios e Distrito Federal. Artigo 105. A revisão e atualização deste regulamento técnico deverão ocorrer no prazo de 2 anos. Artigo 106. O órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde baixará instruções normativas de caráter geral ou específico sobre a aplicação do presente regulamento técnico, bem como estabelecerá documentação, formulários e periodicidades de informações. Artigo 107. Compete aos Estados, municípios e o Distrito Federal exercer a fiscalização e o controle dos atos relacionados à produção, comercialização e uso de substâncias constantes das listas deste regulamento técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, no âmbito de seus territórios bem como fará cumprir as determinações da legislação federal pertinente deste regulamento técnico. Artigo 108. Excetuam-se das disposições legais deste regulamento técnico as substâncias constantes da lista D2, insumos químicos, as quais encontram-se submetidas ao controle e fiscalização do Ministério da Justiça conforme Lei ANI. Indicador ordinal masculino. 9.017/95. Artigo 109. Ficam revogadas as portarias N. Indicador ordinal masculino. 5474, N. Indicador ordinal masculino. 1280,
N. Indicador ordinal masculino. 1581, N. Indicador ordinal masculino. 0285, N. Indicador ordinal masculino. 0186, N. Indicador ordinal masculino. 2786 de IMED, N. Indicador ordinal masculino. 2886 de IMED, N. Indicador ordinal masculino. 1188, N. Indicador ordinal masculino. 0889, N. Indicador ordinal masculino. 1791, N. Indicador ordinal masculino. 5991, N. Indicador ordinal masculino. 6191, N. Indicador ordinal masculino. 10191, N. Indicador ordinal masculino. 5992, N. Indicador ordinal masculino. 6693, N. Indicador ordinal masculino. 8193, N. Indicador ordinal masculino. 9893, N. Indicador ordinal masculino. 10193, N. Indicador ordinal masculino. 8794, N. Indicador ordinal masculino. 2195, N. Indicador ordinal masculino. 8295, N. Indicador ordinal masculino. 9795, N. Indicador ordinal masculino. 11095, N. Indicador ordinal masculino. 11896, N. Indicador ordinal masculino. 12096, N. Indicador ordinal masculino. 12296, número. 13296, N. Indicador ordinal masculino. 15196, N. Indicador ordinal masculino. 18996, N. Indicador ordinal masculino. 9197, número. 9797, N. Indicador ordinal masculino. 10397, IN. Indicador ordinal masculino. 12497, além dos artigos 2º, 3º, 4º, 13,14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 26, 27 e 31, 35 e 36 da Portaria SVS, MSN. Indicador ordinal masculino. 354 de 15/8/97. Artigo 110. Este regulamento técnico entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.